Estamos de volta com o Hoje em Dia e a gente continua falando sobre saúde. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, mais de 400 mil pessoas morrem todos os anos vítimas de doenças cardíacas, Tice. Pois é, o médico de família Antônio Spreuster está aqui com a gente para explicar quais são as principais doenças que atingem o coração e também para tirar dúvidas sobre como tratar problemas como infarto, arritmia e insuficiência cardíaca. Bom dia mais uma vez, doutor. Tice. Bom dia, Renata. Agora, eu queria saber, doutor, por que a gente tem o infarto? Então, o infarto agudo do miocárdio é uma doença muito grave porque o coração é uma bomba. Então, a hora que esse coração tem um problema de circulação, que eu vou mostrar para vocês agora como é isso, o nosso coração tem várias artérias, são chamadas coronárias. E essas artérias que vocês estão vendo no coração, vamos ver por dentro como funciona. Então, nós temos os glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, as plaquetas e placas de gordura que vão aderindo na parede do vaso, dão uma vasculite, e agora vem as plaquetas e formam um trombo aí. E aí não passa mais o sangue. Então tem uma obstrução sanguínea. Com isso, a musculatura do coração não vai receber oxigênio e vai morrer. Então essa região escura que vocês estão vendo, isso é um infarto agudo do miocárdio. E dependendo da região, esse músculo está morto, ele não volta mais, ele não tem mais vida. E é isso que causa a morte súbita. Você está tomando banho, fazendo atividade física, de repente entope uma artéria, você morre aquela parte do coração, você pode ter uma parada cardíaca. Doutor, e quais são os sinais de que a pessoa está tendo um infarto? Boa pergunta. Os principais sinais e sintomas, olha só, o coração está tendo aqui um comprometimento circulatório. Primeira coisa é dor no peito com irradiação para o pescoço, para o lado esquerdo, para a cabeça. As mulheres podem ter dor nas costas, com irradiação também. Ardor no peito, confundindo com azia e queimação. Suor frio, falta de ar, náuseas e vômito. Então, se você tiver esses sintomas aqui, toma cuidado porque você tem que fazer algumas coisas. Doutor, essa dor no peito, desculpa, Tice, ela é muito forte? Ela é muito forte. É uma dor diferenciada? Ela parece que tem um caminhão apertando o seu peito. Parece que tem uma prensa apertando, é uma dor em aperto. Nossa. E essa dor em aperto, ela irradia para o braço esquerdo e para a região aqui do pescoço. E, claro, não dá para você ficar, que bom, não dá. Mas, por exemplo, se a gente vê que alguém está tendo um infarto, Sim. assim, o que a gente deve fazer? A primeira coisa que você tem que fazer é chamar ajuda. Quem que você vai chamar? Vai ligar para 192, que é o SAMU, é o Serviço de Atendimento Médico de Urgência, eles chegam muito rápido. Número 2, você evite andar ou carregar peso. Muitas pessoas querem pegar mala, não, eu vou levar para o hospital, não vai fazer nada. Fica calminho aqui porque você não pode sair, não pode andar. Porque isso pode dar arritmia e se tiver disponível em casa, 2 comprimidos de AAS infantil, colocar na boca, mastigar esses comprimidos, engolir, porque esses comprimidos, esse AAS, é um anticoagulante. Não vai deixar as plaquetas aderirem naquela obstrução que eu falei e entupir mais a artéria do coração. Então essas condutas são norteadas pelo American College of Cardiology, que é muito importante a gente fazer essas coisas para não deixar coagular mais vasos. Então é bom ter um AS em casa sempre. Sempre é bom, principalmente para quem tem problema cardíaco. Agora, e a insuficiência cardíaca? O que é exatamente, doutor? A insuficiência cardíaca, lembra que o coração é uma bomba. E essa bomba bate 24 horas, comprimindo, jogando sangue para fora. Olha o que acontece com a insuficiência cardíaca agora. Lembra que o coração entra o sangue venoso, o coração joga esse sangue para o pulmão, ele é oxigenado e ele sai agora para o corpo humano. Essa bomba funciona 24 horas sem parar. Quando o coração começa a ter insuficiência cardíaca, pode afetar um lado, que é o lado esquerdo do coração, que é o lado mais forte, esse aí é o coração esquerdo, ou pode afetar também o coração direito. O coração direito ele é mais frágil, ele é menorzinho. Mas geralmente a insuficiência cardíaca é caracterizada pelos 2 corações, esquerdo e direito, batendo muito pouco. Olha a consequência disso. Todo mundo sabe que o coração bate sangue para fora. Quando ele não consegue, as pernas começam a inchar porque as veias retêm mais sangue.
Isso acontece no pulmão, aumenta muito a pressão dentro do pulmão, extravasa sangue no pulmão e é o que a gente chama de edema agudo pulmonar cardiogênico, porque o coração está fraquinho. Então esse sangue não vai para frente, ele fica acumulado no corpo humano. Agora, quais os sintomas, então, da insuficiência cardíaca? Os principais sintomas, inchaço nas pernas e nos pés, e isso aqui não tem cura, isso aqui vai piorando cada vez mais. Depois você tem cansaço, tudo, você não pode andar, antigamente você andava 1 quilômetro, hoje você não pode andar 10 metros, porque o coração não tem força para bombar. Falta de ar, como eu mostrei o pulmão, que está cheio de água, cheio de líquido, e por isso mesmo você tem tosse produtiva. E muitas vezes você vai tossir e sai sangue, que é o sangue daquele que não consegue sair do pulmão, porque o coração não está batendo direito. E a arritmia cardíaca, doutor, é grave? Bom, nós temos alguns tipos de arritmia cardíaca. É quando o coração bate num ritmo anormal. Então nós temos a arritmia benigna, por exemplo, a extrasístole, uma fibrilação atrial lenta ou que tem alguma, ou a fibrilação ventricular. Fibrilação ventricular é uma arritmia maligna. Vamos dar uma olhada para entender o que é a fibrilação ventricular. Então aqui vocês estão vendo o coração, dentro tem um marca-passo que ele norteia e orienta os batimentos cardíacos para bater no ritmo certo. Na fibrilação ventricular, esse marca-passo fica totalmente descompensado e ele perde o controle. Então, o coração nem bate direito mais. Ele fica fibrilando, que nós chamamos. Ele não tem aquela força de contração. Ele fica tremendo o coração. E vocês sabem de um número importante. 80% das paradas cardíacas não é parada cardíaca. Não? É fibrilação ventricular. O coração não consegue bater. E o único tratamento é a desfibrilação. Que é o choque. Por isso que a gente vê essas máquinas, em todo lugar tem uma máquina dessa. Porque a conduta certa é desfibrilar o Uma coração. arritmia, quantos batimentos cardíacos para ser considerado uma arritmia, doutor? Por exemplo, uma fibrilação dessa vai a 220, 240 batimentos por minuto. Nossa, é Ou muita seja, coisa. O coração não chega Sim. a contrair, por isso que a pessoa morre. Mas eu imagino que tem algum sintoma, né? Tem. Os principais sintomas são palpitações no coração. Você sente que algo está errado. Você sente bater mesmo. Você sente até a roupa bater. Automaticamente cai a pressão arterial porque o coração não contrai. E também isso causa falta de ar, porque você não oxigena o sangue, e principalmente o pulmão, e não vai sangue para o cérebro. Então você tem síncope, você tem desmaios. E isso acontece toda hora. Então precisa tomar muito cuidado. Sim. Ô, doutor, e o que é que serve de alerta, né? Para a gente evitar, para a gente se cuidar e evitar ter todos esses problemas? Boa pergunta. Os principais fatores de risco para os problemas que eu estou falando aqui, que é no coração, primeiro, histórico familiar. Quem tem infarto, doença no coração, tome cuidado. Sobrepeso e obesidade. Diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Gorduras elevadas no sangue, hipertensão arterial sem controle, ingestão de álcool e fumar muito cigarro também, estresse crônico, né? Quem não tem estresse crônico hoje? E a doença de Chagas, que é aquela picada pelo aquele mosquitinho chamado barbeiro, e ele joga o trypanosoma cruzi na nossa corrente sanguínea e vai dar a doença de Chagas. Então, precisa tomar Agora, para a cuidado. gente fechar, doutor, então quais tratamentos para esses problemas do coração? Então vamos lá. O que a gente faz no infarto? A gente usa medicamentos que dilatam as artérias para ir mais sangue. Se isso não for suficiente, a gente faz um cateterismo e vê se tem várias artérias entupidas. Aí a gente usa ponte safena, que é o bypass. E se for uma ou duas lesões ou até três, a gente pode colocar stent, que são essas molinhas que ficam dentro da artéria e você vai ter vida normal. Já na arritmia cardíaca, nós podemos fazer uma ablação, que é um tratamento mais moderno, um catéter queima aqui os pontos errados que o coração fica disparando, e o uso de medicamentos antiarrítmicos, como o propanolol, a quinacardina, a propafenona, e também agora na insuficiência cardíaca, nós podemos usar medicamentos que ajudam na contração do músculo do coração e, em casos mais graves, fazer o transplante cardíaco. E aqui no Brasil nós temos vários centros médicos de grande relevância
para fazer esse tipo de tratamento. E como sempre, cada explicação de Dr. Antônio Spreuser é uma aula e que a Obrigado, gente Fernanda. entende muito bem. É uma aula Obrigado. que atinge a todos nós. Então fique de olho no seu corpo, nada acontece por um acaso. É verdade. O corpo manda sinais sempre, né, doutor? Sempre manda. Precisa tomar Sempre cuidado. manda, então a gente precisa ficar de olho. Muito obrigada, doutor. Prazer estar com Obrigada, você. Até a doutor. próxima Boa semana. semana. Obrigado. Zucatelli, é com você. Eu estava de olho nas explicações do Dr. Spreuser e vendo meus batimentos cardíacos aqui no Isso. relógio. Mas tá bem? Tá 63, tudo bem, doutor? Atleta. Boa. 63, tá bom? Atleta. Tá bom, depois me direitinho. empresta seu relógio para eu ver o meu. Depois eu empresto, depois eu empresto.